E o fazendeiro diz: ainda bem que a moça foi deixada no altar, eu a mereço. A praça da pequena cidade vibrou com o murmúrio da multidão. Clara estava com o coração acelerado, vestida em um lindo vestido branco, aguardando ansiosamente seu noivo, Henrique, um fazendeiro admirado na região. O sol quente batia em seu rosto, mas a animação do momento ofuscava qualquer preocupação. Porém, algo mudou. As portas da igreja se abriram e os olhares incrédulos começaram a desviar. O noivo não veio. As risadas nervosas misturaram-se ao silêncio que foi se instalando. Clara, com um aperto no peito, começou a perceber a gravidade da situação. Olhando ao redor, os rostos conhecidos se cobriram de compaixão, ou pior, de expectativa. O murmúrio de "será que ele viu a verdade?" pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. Aquela cena era como um pesadelo ao vivo. Suas amigas sussurravam entre si, tentando entender o que havia acontecido. Desesperada, ela saiu da igreja, os olhares penetrantes a acompanhando como se fossem flechas. O peso do abandono se transformou em vergonha, e a figura imponente de Henrique, que todos admiravam, agora se tornava um fantasma que rondava sua mente. A imagem dele, sorrindo confiante, desapontava a cada segundo que passava. Ele a deixara e, no fundo, Clara sabia que havia algo mais. O que Henrique estava escondendo? Por que o abandonou? As perguntas fervilhavam. De volta à fazenda dos pais, uma casa antiga cercada por vastas plantações de café. As tradições e expectativas familiares pesavam como uma pedra. Você só trouxe desonra. A voz da mãe ecoava em sua mente. A dor do abandono misturava-se à pressão social e cada dia era uma luta. Por que aquilo tinha acontecido? Qual era o segredo de Henrique que poderia manchar não apenas sua reputação, mas a dela também? A cidade inteira estava de olho nela, e os sussurros nas calçadas se tornaram uma música melancólica. Olha Clara, a noiva abandonada. Enquanto tentava lidar com tudo aquilo, Clara fez uma descoberta. Um legado familiar guardado em uma caixa empoeirada, coberta de segredos. O cheiro de papel antigo invadiu suas narinas ao abrir a caixa, e cada carta parecia contar uma história olvidada. Nesse emaranhado de cartas, ela encontrou uma antiga carta de amor, repleta de verdades desconcertantes, que poderia mudar tudo novamente. Quem eram aquelas pessoas mencionadas? O que suas histórias ocultavam? E então, um novo antagonista surgiu na cidade. Um rival, que se aproveitava da fragilidade dela, insinuando que seu lar e suas raízes não eram mais seguros. Clara percebeu que o maior desafio não era só o coração partido, mas se redescobrir em meio à tempestade de julgamentos e revelar sua verdadeira identidade. Entre o peso das tradições e os olhares da comunidade, Clara se questionava: até onde iria para se libertar do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara mergulhou nas cartas, o coração ainda pesado, mas a curiosidade ardendo. Cada folha amarelada parecia sussurrar segredos, promessas de um passado que ela desconhecia. A carta de amor que encontrou fez sua respiração falhar. O conteúdo era apaixonado, intenso, mas havia algo mais. O remetente se referia a Henrique de forma íntima, como se eles tivessem um laço escondido. O que isso significa? O nó na garganta dela apertou, enquanto novas perguntas surgiam. No mesmo instante, um barulho ensurdecedor irrompeu, vindo do lado de fora. Clara correu até à janela, o coração acelerado. Um alvoroço
se formava na praça. Gritos, pessoas correndo, um misto de pânico e euforia. Desde sua posição, ela viu uma multidão se aglomerando em frente à cantina da cidade. Que confusão era aquela? Sem pensar duas vezes, tirou a poeira dos pés do chão e saiu de casa. Ao chegar à praça, a cena a chocou. Uma figura conhecida estava no centro da comoção. Era Henrique, cercado por um grupo de homens. Mas não era qualquer. Discussão. Parecia uma briga e as vozes impactavam o ar. Você tem que pagar pelo que fez, um deles gritou, e as palavras cortaram a multidão, fazendo os murmúrios aumentarem. Clara se aproximou, tentando entender a situação, o que ele havia feito. As pessoas a rodeavam, algumas olhando para ela com pena, outras com reprovação. O que estava acontecendo? Um homem de camiseta rasgada gesticulava furiosamente. Você não pode ir embora assim, Henrique. A cidade vai saber da verdade. Aquelas palavras a fizeram estremecer. Da verdade? O que isso significava? As conversas sussurradas começaram a ecoar na sua cabeça. Cada palavra como um eco do que já havia ouvido antes. O que você sabe, Henrique? Uma voz interna gritava. E ele, ao perceber Clara, desviou o olhar. Motivo de dúvida ou medo. O homem da camiseta continuou, a voz tremendo de raiva. Você pensou que poderia esconder? Que poderia deixar Clara aqui enquanto vive na mentira? A verdade é mais forte e vai alcançar você. E então, em um movimento abrupto, Henrique se virou, sua expressão transformando-se em uma mistura de medo e determinação. Eu não vou me esconder mais. Ele gritou como se estivesse desafiando não apenas os presentes, mas o mundo. Estão falando do quê? O que você esconde? Clara não conseguiu conter as palavras. A tensão era palpável e todos voltaram seus olhares para ela. Henrique hesitou e, nesse instante, a multidão se calou, esperando a resposta. Era como se o tempo tivesse parado e o ar ficou denso. Então, o homem da camiseta avançou, apontando para Clara. Você precisa saber. Não é só um coração partido. É muito mais. Ele não é quem você pensa. Aquela declaração foi como um tiro. A verdade que se escondeu por tanto tempo começava a se desvendar. A multidão continuou em silêncio, atenta, enquanto Clara sentia que o chão se movia sob seus pés. Eu sou da família que... Henrique começou, a voz falhando. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar, ecoando nas ruas tranquilas da cidade. Um grito agudo que fez os corações acelerarem. O barulho da sirene da ambulância se aproximava, e com ele um novo mistério se formava. Clara olhou para Henrique e em seus olhos havia o mesmo medo que tomou conta dela. Você não pode deixar assim, Clara implorou. Mas já era tarde. A reviravolta estava em andamento, e a verdade, essa mesma verdade, surgiria em breve, arrastando consigo segredos ainda mais obscuros. A cidade mudaria para sempre, e a pergunta ficou no ar. Quem realmente era Henrique? E mais importante, até onde Clara iria para descobrir? Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciara, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora da praça. Em meio à tensão, Clara sentiu o coração disparar. Que verdade! Ela gritou com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitou, e a expressão em seu rosto era um misto de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa. Ele gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade, vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas uma enxurrada de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo, muito mais insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é o seu irmão. A declaração aterrorizante pairou no ar,
e o murmúrio da multidão explodiu em comoção. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquele avalanche de informações. "Você está mentindo!" Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem ressoavam atrás de seus olhos. "Isso não pode ser verdade. Não pode." Clara queria crer na sua própria sanidade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. "É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei." Ele se virou para a multidão e os olhares se prendiam nele, como marionetes esperando um comando para dançar. "Eu não sou só um simples fazendeiro. Eu fui adotado. Minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso. Algo que poderia ameaçar." Ele hesitou, a voz quase um sussurro. "A vida de todos." Aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu a angústia crescer dentro dela. O que isso significava para eles, para ela? E a história dela? Sentiu-se perdida entre memória e estranheza, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos, rindo com desdém. "Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador." Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o marido dela poderia ter sido um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto ela buscava um sentido no turbilhão, uma sirene interrompeu sua reflexão. Mas não era ambulância. Era um grupo de homens numa picape, que seguia em direção à praça, abrindo caminho com violência, barulho e tensão. A picape parou abruptamente e Clara viu uma figura conhecida se levantar de dentro. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, agora com a face marcada pela fúria. "O que você está fazendo aqui, filho? O que você falou com ela?" A voz dele era como um trovão, ecoando em todo o recinto. Clara ficou em choque. Henrique, a quem ela tinha dado seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa. Mas a verdade parecia já ter gritado alto demais. "Você tem que ouvir, Clara. É perigoso." Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. "Tudo o que fiz foi para te proteger e não posso voltar agora." Então, Clara percebeu. A verdade poderia se transformar em veneno, e a revelação do passado desmoronaria tudo o que acreditava saber. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar, não um grito de dúvida, mas um grito de terror. Clara era uma das suas amigas, apontando para a picape. "Olha!" Todos se viraram. Do lado de fora, um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara via tensão no rosto de Henrique. Algo sombrio estava prestes a acontecer. O ar estava denso, e ela sentiu um nó na garganta. "Quem é ele?" pensou enquanto a encenação se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? E como tudo isso estava interligado? O medo tomou conta da praça, e Clara soube que nada seria como antes. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde Henrique realmente iria para proteger seus segredos? Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciara, e Clara podia ouvir seu próprio coração disparar. "Que verdade!" gritou, com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava, a expressão em seu rosto uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa", gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. "Toda a cidade, vocês não sabem o que realmente aconteceu. Não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo, insidioso." O homem da camiseta avançou.
Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você está mentindo, Clara exclamou. Mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado, e minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso, que poderia ameaçar. Hesitou. Quase um sussurro. A vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles, para ela? Sentia-se perdida, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscavam sentido, uma sirene ecoou, mas não era ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente, e Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você está fazendo aqui, filho? O que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa. Mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso, Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas então, como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara! Era uma de suas amigas, apontando para a picape. Olha! Todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava. Um nó na garganta. Quem é ele? Pensou enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou, a voz ecoando como um trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara, incrédulo. O que você sabe sobre mim? Então o homem misterioso sorriu. Ah, você se lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou, as palavras saindo como um sussurro. Você não é só a noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada. A resposta pairava no ar. O que isso significava para Clara? Quem era realmente Henrique? E mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade que poderia transformar tudo? Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciara, e Clara podia ouvir seu próprio coração disparar. Que verdade! Gritou, com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável.
Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava, a expressão em seu rosto uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa, gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade, vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo, insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo, seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você tá mentindo, Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado, e minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso que poderia ameaçar. Hesitou, quase um sussurro, a vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles, para ela? Sentia-se perdida, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscava um sentido, uma sirene ecoou. Mas não era a ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo o caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente. Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você está fazendo aqui, filho? O que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado, diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa. Mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso. Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas então, como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara! Era uma de suas amigas, apontando para a picape. Olha! Todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava. Um nó na garganta. Quem é ele? Pensou, enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou, a voz ecoando como um trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara incrédulo. O que você sabe sobre mim? E então, o homem misterioso sorriu. Ah, você lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou, as palavras saindo como um sussurro. Você não é sua noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada, a resposta pairava no ar. O que isso significava para Clara? Quem era realmente Henrique? E mais importante,
até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade que poderia transformar tudo. Mas antes que Clara pudesse processar, o homem misterioso se virou abruptamente e, com um gesto, fez a picape se aproximar mais. As portas da picape bateram e um segundo homem, mais velho e muito familiar, saiu. Era o pai de Clara. E então, minha filha, já encontrou o que procurava? Ele disse isso com um sorriso enigmático, e o coração de Clara parou. Você não faz ideia do que você realmente é. O choque na praça foi palpável. Todos estavam agora com os olhos fixos em Clara. A multidão crescia em expectativa, e Clara sentiu a pressão aumentar. O que esse homem queria dizer? O que ele havia escondido dela a vida inteira? E como tudo isso se conectava a Henrique? O clima estava pesado, e Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciara e Clara podia ouvir seu próprio coração disparar. Que verdade! Gritou com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava. A expressão em seu rosto era uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa, gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade. Vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo, insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você está mentindo! Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-la em pedaços. É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes, esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado. E minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso, que poderia ameaçar. Excitou, quase um sussurro, a vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles, para ela? Sentia-se perdida, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu. Seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscavam um sentido, uma sirene ecoou, mas não era a ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo o caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente, e Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você está fazendo aqui, filho? O que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa, mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso. Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas então, como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara! Era uma de suas amigas, apontando para a picape. Olha! Todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape.
Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava, um nó na garganta. Quem é ele? Pensou, enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou, a voz ecoando como em trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou, e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara incrédulo. O que você sabe sobre mim? E então o homem misterioso sorriu. Ah, você se lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou, as palavras saindo como um sussurro. Você não é só a noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada. A resposta pairava no ar. O que isso significava para Clara? Quem era realmente Henrique? E mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade que poderia transformar tudo? Nesse momento, o homem misterioso deu um passo à frente e, num gesto dramático, sacou um pequeno objeto do bolso. Era uma chave antiga, coberta de marcas e arranhões. Essa chave abre a porta para o que você jamais imaginou. O passado de sua família está trancado em um lugar que você nem sabia que existia. Todos prenderam a respiração. A tensão aumentou. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer? O nó na garganta a impedia de falar. O homem olhou diretamente para ela, os olhos apaixonados e sombrios. Você só precisa decidir. Quando a verdade sair, o que sobrar será devastador. Are you ready? Ele lhe lançou a chave. Ela hesitou, mas o olhar intenso dele a prendia. Clara precisava de respostas, mesmo que elas pudessem ser letais. No instante, uma explosão repentina da picape fez todos pularem. Um clarão iluminou o céu. O impacto foi ensurdecedor. O homem misterioso caiu, e a chave deslizou pelas mãos de Clara, enquanto uma bola de fogo iluminava a praça, trazendo o caos. Clara olhou para Henrique. Os olhos dele eram um misto de terror e apreensão. O que havia no fundo de sua história que poderia conduzi-los até ali? A praça estava em desordem, mas Clara só conseguiu pensar na chave. Agora entre suas mãos, o que essa chave realmente abriria? O passado estava prestes a ser revelado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciou, e ela podia ouvir seu próprio coração disparar. Que verdade! Gritou, com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava. A expressão em seu rosto era uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa, gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade. Vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo e insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você está mentindo, Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não, pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. É verdade.
Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado e minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso, que poderia ameaçar. Hesitou, quase um sussurro. A vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles e para ela? Sentia-se perdida, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscavam sentido, uma sirene ecoou, mas não era a ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente, e Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você tá fazendo aqui, filho? O que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa, mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso, Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas nesse momento, como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara! Era uma de suas amigas apontando para a picape. Olha! Todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava, um nó na garganta. Quem é ele? Pensou enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou a voz ecoando como um trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou, e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara, incrédulo. O que você sabe sobre mim? E então o homem misterioso sorriu. Ah, você se lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou, as palavras quase falhando. Você não é só a noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada. A resposta pairava no ar. Nesse instante, o homem misterioso deu um passo à frente e, num gesto dramático, sacou um pequeno objeto do bolso. Era uma chave antiga, coberta de marcas e arranhões. Essa chave abre a porta para o que você jamais imaginou. O passado de sua família está trancado em um lugar que você nem sabia que existia. Os corações da multidão pulavam, um misto de medo e curiosidade. Clara segura a chave, mas o caos estourou quando uma explosão repentina na picape fez todos pularem, um clarão iluminando o céu. O impacto foi ensurdecedor. O homem misterioso caiu e a chave escorregou das mãos de Clara, enquanto um rastro de fumaça escura subia no ar. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era a mãe de Clara. Seu olhar estava fixo nos dois homens. O que vocês fizeram? Gritou ela, e a voz dela era gélida. Você estava sempre envolvida nisso.
Henrique a encarou, a raiva inundando seu rosto. Por que nunca me contou? Você não entende, não pode saber. O desespero na voz dela era palpável e a sala ficou cheia de tensão. Clara olhou entre eles, um turbilhão de emoções. Mãe, quem sou eu realmente? Gritou e as palavras saíram como um pedido de socorro. Mais do que nunca, Clara sentia que a verdade que estava para ser desvendada poderia mudar tudo. O que sua mãe estava escondendo? Ou talvez, quem era realmente sua mãe? O silêncio pesava como chumbo. Tudo estava prestes a desmoronar. Se a verdade emergisse agora, não haveria como voltar atrás. Seria uma nova era ou o final de todos. Clara sabia que a resposta estava ali, à sua frente. Mas seria uma resposta que poderia custar tudo. O que viria em seguida? Ela precisava descobrir. Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciou, e ela podia ouvir seu próprio coração disparar. Que verdade! Gritou, com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava. A expressão em seu rosto era uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa, gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade, vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo e insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você está mentindo, Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado, e minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso, que poderia ameaçar. Hesitou, quase um sussurro. A vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles? E para ela? Sentia-se perdida, como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscavam um sentido, uma sirene ecoou, mas não era a ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo o caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente, e Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você está fazendo aqui? Filho, o que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa, mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso. Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger, mas nesse momento
Como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara! Era uma de suas amigas apontando para a picape. Olha! Todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava, um nó na garganta. Quem é ele? Pensou enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou, a voz ecoando como um trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara, incrédulo. O que você sabe sobre mim? E então, o homem misterioso sorriu. Ah, você se lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou, as palavras quase falhando. Você não é só a noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada. A resposta pairava no ar. Nesse instante, o homem misterioso deu um passo à frente e, num gesto dramático, sacou um pequeno objeto do bolso. Era uma chave antiga, coberta de marcas e arranhões. Essa chave abre a porta para o que você jamais imaginou. O passado de sua família está trancado em um lugar que você nem sabia que existia. Os corações da multidão pulavam, um misto de medo e curiosidade. Clara segura a chave, mas o caos estourou quando uma explosão repentina na picape fez todos pularem. Um clarão iluminando o céu. O impacto foi ensurdecedor. O homem misterioso caiu e a chave escorregou das mãos de Clara, enquanto um rastro de fumaça escura subia no ar. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era a mãe de Clara. Seu olhar estava fixo nos dois homens. "O que vocês fizeram?" gritou ela, e a voz dela era gélida. Você estava sempre envolvida nisso." Henrique a encarou, a raiva inundando seu rosto. "Por que nunca me contou? Você não entende, não pode saber." O desespero na voz dela era palpável, e a sala ficou cheia de tensão. Clara olhou entre eles, um turbilhão de emoções. "Mãe, quem sou eu realmente?" gritou, e as palavras saíram como um pedido de socorro. Mais do que nunca, Clara sentia que a verdade que estava para ser desvendada poderia mudar tudo. O que sua mãe estava escondendo? Ou talvez, quem era realmente sua mãe? Nesse momento, a figura do homem misterioso começou a se contorcer, a fumaça envolvendo-o como se fosse um espírito fugindo. "Não! O que você fez?" ele gritou, sua voz tingida de um medo que Clara nunca havia ouvido. E então, em um movimento inesperado, o homem revelou um colar pendurado em seu pescoço, com um mais do que familiar pingente. Era uma joia antiga que Clara conhecia bem. Sua avó sempre usou um igual. "Esse colar é a chave para entender tudo." Clara ficou em choque. "Como você sabe disso?" Ela sentia seu coração parar. "Porque a sua avó me pertence," o homem disse, a voz se tornando um sussurro. "Ela era mais do que você poderia imaginar. E você também." O impacto da declaração foi como um soco no estômago para Clara. Que isso significava? Estava prestes a se descontrolar novamente, mas uma nova explosão irrompeu, levando todos a se agacharem e a fumaça encheu o ar. Clara não sabia se era o caos da cena ou se a muita verdade ainda por vir estava se revelando bem diante dela. Enquanto o pânico aumentava, um misto de revolta e confusão tomou conta. O que mais havia? A última batida de seu coração a fez tremer. Ela sabia que estava no centro de algo bem maior do que podia compreender. E enquanto os gritos ecoavam, Clara decidiu que descobrir a verdade se tornaria sua missão.
Se a chave realmente abrisse portas, então ela tinha que encontrar o que estava escondido. O que essa verdade que todos temiam diria sobre ela, sua família e o que estava prestes a acontecer? Clara fixou os olhos em Henrique, que parecia uma sombra agora. A multidão em volta silenciou, e ela podia ouvir seu próprio coração disparar. Que verdade! Gritou com a voz tremendo. O homem da camiseta rasgada sorria, mas não era um sorriso amigável. Tinha um quê de satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que desejava. Henrique hesitava. A expressão em seu rosto era uma mistura de angústia e desespero. Eu não sou quem você pensa, gaguejou, sua voz falhando sob o peso das palavras. Toda a cidade. Vocês não sabem o que realmente aconteceu. Aquilo não era mais apenas um monte de boatos ou uma briga de bar. Era algo muito mais profundo e insidioso. O homem da camiseta avançou. Ele estava comigo. A verdade é que Henrique não é apenas um fazendeiro. Ele é seu irmão. A declaração ressoou no ar, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo virou de cabeça para baixo. Seu cérebro lutava para processar aquela avalanche de informações. Você está mentindo, Clara exclamou, mas a incredulidade em sua voz vacilou. As palavras do homem soavam pesadas atrás de seus olhos. Não pode ser verdade. Henrique a olhou com uma tristeza que parecia cortá-lo em pedaços. É verdade. Eu tenho uma história que nunca contei. Ele se virou para a multidão, os olhares se prendendo nele como marionetes esperando um comando. Eu não sou só um simples fazendeiro. Fui adotado, e minha família biológica, eles estão envolvidos em algo muito perigoso que poderia ameaçar, hesitou, quase um sussurro, a vida de todos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Clara sentiu a angústia crescer dentro dela. O que isso queria dizer para eles e para ela? Sentia-se perdida como um barco à deriva. Mas havia mais. O homem da camiseta interrompeu seus pensamentos. Você ainda acredita nele, Clara? Henrique não é um herói. Ele fugiu da família que o matou para viver aqui como se fosse um simples trabalhador. Os olhares se voltaram para ela, cada um afiado, questionador. Como o homem que ela amava poderia ser um mentiroso? A verdade era mais complexa do que qualquer um imaginara. Enquanto buscavam sentido, uma sirene ecoou. Mas não era a ambulância. Um grupo de homens surgiu numa picape, abrindo caminho com barulho e tensão. A picape parou abruptamente, e Clara viu uma figura conhecida sair de dentro dela. Era o pai de Henrique, o velho fazendeiro de quem todos falavam com respeito, mas que agora tinha a face marcada pela fúria. O que você está fazendo aqui, filho? O que você falou com ela? Sua voz forte ecoou na praça como um trovão. Clara ficou paralisada. Henrique, a quem entregara seu coração, estava prestes a ser desmascarado diante de todos. O que mais ele escondia? O velho fazendeiro avançou, claramente pronto para interromper a conversa. Mas a verdade parecia ter sido gritada alto demais. Você tem que ouvir, Clara. É perigoso. Henrique implorou, os olhos cheios de desespero. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas nesse momento, como um raio que corta o céu, um grito cortou o ar. Clara era uma de suas amigas, apontando para a picape. Olha, todos se viraram. Um homem misterioso desceu da picape. Seu olhar ardente carregava uma ameaça clara. Clara sentiu a tensão no rosto de Henrique. A adrenalina disparava, um nó na garganta. Quem é ele? Pensou enquanto a cena se desenrolava. O que aquela figura estranha queria? Do lado de fora, o homem encarou a multidão. Sou eu quem trago a verdade, gritou, a voz ecoando, como um trovão. Clara, você não sabe quem realmente é. A multidão murmurejou e o ar ficou pesado. Henrique olhou para Clara incrédulo. O que você sabe sobre mim?
E então o homem misterioso sorriu. Ah, você se lembra do que eu te disse, não é? Sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. A verdade está escondida. A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer? Questionou. As palavras quase falhando. Você não é só a noiva abandonada, continuou o homem. Você tem um legado, Clara. Sua mãe, ela é parte do que seu pai estava tentando esconder. Vocês todos estão enredados em uma teia de traições e segredos. E agora vocês precisam escolher a verdade ou a proteção das mentiras. A praça estava paralisada. A resposta pairava no ar. Nesse instante, o homem misterioso deu um passo à frente e, num gesto dramático, sacou um pequeno objeto do bolso. Era uma chave antiga, coberta de marcas e arranhões. Essa chave abre a porta para o que você jamais imaginou. O passado de sua família está trancado em um lugar que você nem sabia que existia. Os corações da multidão pulavam, um misto de medo e curiosidade. Clara segura a chave, mas o caos estourou quando uma explosão repentina na picape fez todos pularem. Um clarão iluminando o céu. O impacto foi ensurdecedor. O homem misterioso caiu e a chave escorregou das mãos de Clara, enquanto um rastro de fumaça escura subia no ar. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era a mãe de Clara. Seu olhar estava fixo nos dois homens. "O que vocês fizeram?" gritou ela, sua voz gélida. Você estava sempre envolvida nisso." Henrique a encarou, a raiva inundando seu rosto. "Por quê?" "Nunca me contou." "Você não entende, não pode saber." O desespero na voz dela era palpável e a sala ficou cheia de tensão. Clara olhou entre eles, um turbilhão de emoções. "Mãe, quem sou eu realmente?" gritou, e as palavras saíram como um pedido de socorro. Mais do que nunca, Clara sentia que a verdade que estava para ser desvendada poderia mudar tudo. O que sua mãe estava escondendo? Ou talvez, quem era realmente sua mãe? Então, como um filme em câmera lenta, a cena começou a girar. O homem misterioso, ainda se recuperando do impacto, levantou-se e olhou fixamente para Clara. "Você precisa entender, Clara. Não é apenas sobre você e Henrique. Eu sou parte da história de vocês." As palavras escorregaram como veneno. "O quê?" Clara ficou paralisada. O homem sorriu, um sorriso que misturava malícia e tristeza. "Eu sou seu pai, Clara." O impacto dessa frase foi como uma bomba. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da praça. Clara olhou para sua mãe, a incredulidade estampada em seu rosto. "Não, isso não pode ser verdade." A negação explodiu em seu peito. Henrique, em choque, se virou para ela. Seus olhos refletiam o mesmo horror. Você não pode estar falando sério." "Eu sei que é difícil." O homem continuou. "Mas é a verdade. Sua mãe e eu temos um passado que você não conhece. Um passado que está carregado de segredos e mentiras, e que agora finalmente estão vindo à tona." Os murmúrios na multidão voltaram, todos eles em estado de choque. Clara se sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A cada respiração, o desespero crescia dentro dela. Como isso era possível? O que isso significava para tudo que ela acreditava? "Você me abandonou?" Foi tudo que ela conseguiu sussurrar. "Eu fiz o que achei que era melhor", o homem disse, sua voz baixa. "Havia perigos em cada esquina, e eu não poderia permitir que você..." Mas Clara não queria ouvir mais. O caos na praça e os olhares de reprovação se misturavam à sua dor. O homem que estava diante dela não era apenas um estranho. Ele era parte de tudo. Ele era seu pai. No meio da confusão, a chave que escorregara na poeira pareceu brilhar intensamente, como se estivesse viva. "E agora?" Clara perguntou, a voz embargada. "O que nós fazemos com tudo isso?"
A verdade, a traição, a dor, tudo se entrelaçava como um filme que não acabava. O que vinha a seguir era incerto, e a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. O passado se erguia em forma de um momento explosivo, mudando tudo. O que mais estava escondido? Quem ela realmente era? Clara sentia a cabeça girar, como se estivesse prestes a desmaiar. A revelação era pesada demais. Você é meu pai? A voz dela mal saiu, quase engolida pelo choque da multidão. O homem à sua frente acenou, a expressão sombria. Sim, Clara, eu sou. E eu sempre estive perto de você, mas não podia revelar minha identidade. O perigo era real. Ele olhou para os rostos preocupados ao redor, cada um detendo a respiração. O clima de tensão era palpável. Henrique deu um passo à frente, seu olhar intensamente aflito. Como você pôde se afastar assim? Deixar Clara sem saber quem realmente era? Porque eu tenho medo, sempre tive, o homem exclamou, sua voz se elevando. A última coisa que eu queria era que minha filha se visse envolvida na mesma armadilha que eu. As palavras dele reverberavam na praça, fazendo ecoar murmúrios de desaprovação. Clara queria gritar, queria chorar, mas algo dentro dela se manteve firme. Você virou minha vida de cabeça para baixo e ainda diz que faz isso por amor? Ao redor, os olhares mudaram. Desprezo e a dor se espalhavam na multidão. Qualquer esperança de salvação parecia ter virado fumaça. A mãe de Clara se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Clara, eu nunca quis fazer você sofrer, mas toda essa história era para te proteger. Proteger? Você me escondeu a verdade como se ela fosse uma maldição. Clara gritou. Alguém no fundo murmurou. Ela é só uma criança. Isso é cruel. Clara não sabia como se sentir. O que ela realmente era? O que mais estava guardado sob a superfície? Mas o homem misterioso fez uma nova intervenção. A verdade é que sua avó sabia. Ela deixa rastros de um legado que você precisa descobrir. Clara, o destino de sua família não é só sofrimento. Há poder no que está trancado. Enquanto os três olhavam uns para os outros, um silêncio opressivo dominou a cena. A tensão ia além do física. Era uma luta de almas. O que mais havia sido enterrado? Clara mordeu o lábio, a péssima sensação crescendo no fundo da barriga. Seria mais uma mentira? Henrique se aproximou mais. Seja quem você for, precisamos enfrentar isso juntos. Precisamos proteger Clara. As batidas do coração de Clara pareciam sincronizadas com a intensidade daquela declaração. Ela olhou para ele, era uma conexão direta, como se eles soubessem que eram mais do que apenas um casal. Eram parceiros em algo muito maior. Preciso que você me ajude, Henrique. Ninguém mais pode me ajudar. A determinação se solidificou em sua voz. Ele assentiu, suas mãos segurando firmemente as dela. Vamos descobrir isso juntos. Não importa quão obscuro seja o caminho. A multidão ao redor parecia mais flexível agora, quase como um mar agitado começando a se acalmar. Clara voltou sua atenção para o pai e a mãe. Seja qual for a verdade, eu quero saber. Não se escondam mais de mim. Neste momento, Clara sentiu um calor surgir dentro de si, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Ela sabia que a chave, aquela mesma chave, poderia abrir novas portas para um passado que poderia moldar seu futuro. Quando a multidão começou a dispersar, Clara se virou para Henrique mais uma vez. Estamos juntos nessa? Juntos sempre, ele respondeu, a confiança reluzindo em seus olhos. Clara respirou fundo. Sentindo o peso da verdade, seu coração vibrava com um novo propósito. O horizonte parecia mais claro agora. Começaram a caminhar, ele ao seu lado, prontos para confrontar qualquer sombra do passado. E enquanto ela olhava para o futuro, um pensamento a acompanhava. Quem sou eu realmente? E essa pergunta ecoava mais forte do que o medo. Ela não apenas buscava respostas, ela estava pronta para a liberdade que a verdade traz.
As luzes da cidade começaram a brilhar mais intensamente ao longe, e ela sentiu que aquela seria apenas a primeira etapa de uma jornada maior. E se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Você é parte da nossa história.